resultado objetivo, porque ela não depende do meu sentimento com relação à guerra, mas porque ela se impõe na conjuntura, se impõe na história, se impõe na sociedade. Ignorar que essa guerra existe não nos trará a paz. Se nós queremos a paz, nós precisamos entender que guerra é essa, e temos que ganhar essa guerra, porque numa guerra não existe empate. Armistício é somente um momento da guerra. Numa guerra só existe vencedores ou derrotados. Se você está numa guerra e diz assim: eu não vou revidar, eu vou ficar no meu lugar, eu vou ser pacifista, você vai ser morto, porque o outro lado vai continuar atirando até que você se renda, até que ele domine. Essa é a lógica das guerras, e nós estamos numa guerra. Uma guerra diferente, evidentemente. Ninguém aqui está falando de violência física, ninguém está falando aqui de agredir ninguém, nem mesmo de ser mal educado. Nós estamos falando de uma guerra cultural, que é diferente de uma guerra militar comum, inclusive porque é muito mais eficiente e muito mais violenta, às vezes, que a guerra comum. Então essa é a primeira questão. Não foi, na verdade, um desejo do meu coração colocar esse tópico. Foi sugerido porque é uma realidade dessa nossa conjuntura. E durante o decorrer dessa palestra a gente vai perceber em alguns momentos que isso fica muito explícito, isso fica muito claro na imprensa, na universidade, até na igreja. Todos nós aqui vamos vivenciar alguns momentos em que essa guerra ela está acontecendo. A guerra não é uma novidade na história da humanidade. Provavelmente desde que o homem começou a andar como homem e a pensar como homem, que ele teve confronto com outros homens. A história da humanidade, infelizmente, é uma história de conflitos. Mas nem sempre os homens refletiram sobre esses conflitos. No entanto, dois pensadores, eles pensaram sobre a guerra e deram grandes contribuições para isso. E a gente vai começar fazendo referência a eles. Um deles é o Sun Tzu, chinês, escreveu um livro chamado A Arte da Guerra. A gente vai falar um pouco sobre esse livro, alguns já conhecem. Quem ainda não leu, vale a pena ler. Um livro pequenininho, muito bom. E o outro é o Karl von Clausewitz, que escreveu um livro chamado Da Guerra, ou Da Natureza da Guerra. Esses dois pensadores, eles ajudam a pensar o que é uma guerra. Tanto uma guerra militar, quanto uma guerra política, quanto uma guerra cultural. Todos são guerras, é o mesmo tipo de fenômeno com variações diferentes. Então, o primeiro desses pensadores, o Sun Tzu, ele viveu no século IV a.C. na China. Ele vai ser o primeiro a escrever um tratado sobre a guerra. Esse tratadozinho pequenininho, que é fruto da experiência dele como estrategista, é utilizado não somente por militares, mas também por administradores, é utilizado por políticos, é utilizado por treinadores de futebol, que tomam os ensinamentos do Sun Tzu e usam em vários campos. E qual é um dos ensinamentos dele que eu queria que a gente refletisse sobre ele nessa tarde? É esse daqui. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Qual é o primeiro passo para você vencer uma guerra? Conhecimento. De quê? Seu e do seu inimigo. Não adianta você dizer que é conservador sem conhecer o que é conservadorismo. Não adianta você dizer que é defensor do livre mercado sem conhecer a base da economia liberal. Não adianta você dizer que é cristão se você não conhece profundamente a sua religião. Não adianta você dizer que você é, por exemplo, favorável à justiça se você não sabe no que se constitui a justiça. Por outro lado, não é suficiente você conhecer a si mesmo. É preciso que você conheça o seu inimigo. Se você quer entrar em discussão ou em debate com alguém que é de esquerda, você precisa conhecer as bases do marxismo. Se você não conhece nada do marxismo, você estará fadado à derrota.
Você pode até ganhar uma ou outra eleição, mas você não ganhará o controle da sociedade. Você pode até ganhar uma eleição, mas você não conseguirá mudar ou implementar os seus projetos. Como ele diz aqui, você pode até ganhar 100 batalhas, mas você vai perder a guerra. Quanto mais você conhecer o seu inimigo, mais você terá a condição de antecipar ou de entender o que ele está fazendo. Porque a guerra é semelhante a um jogo de xadrez. Quanto mais você conhece o outro, quanto mais você conhece as regras, mais você pode antecipar as jogadas. Então, tem 2 livrinhos que eu sugiro como professor, é um cacoete professor, né? Até para reconhecendo que esses livros podem contribuir muito mais do que essa palestra. Tem 2 livros que eu sugiro para vocês lerem. Eu sei que é um pouco muito aqui diversificado. Tem pessoas que já leram esses livros, já leram outros. Tem pessoas que não leram nenhum ainda. Então, 2 livros. Para começar esse livro aqui, da direita. O livro, né, que é essa coletânea do Olavo de Carvalho, chamado O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Quem não leu, leia. Vale a pena. É um projeto do ano 2018. Passar o ano, né, lendo o livro. Vale a pena, é muito gostoso de ler. São textos muito curtos, textos muito claros, muito bons de Olavo de Carvalho. Vale a pena para ter uma visão geral. E o outro livro aqui, mais à esquerda, né, muito importante também, do Roger Scruton. Roger Scruton é um filósofo inglês. Talvez hoje seja o maior filósofo, um dos maiores filósofos ingleses. O Roger Scruton escreveu um livro chamado Pensadores da Nova Esquerda. É um livro que você precisa ler com mais calma, porque é um livro muito denso, mas é um livro muito, muito importante. Inclusive, nós abordamos esse livro numa palestra. Se você ler esses 2 livros, você vai ter uma visão geral do que a gente está discutindo nessa palestra. Então, para começar, eu sugiro que a gente procure se conhecer também e procure se conhecer o inimigo. Bom, o Clausewitz, ele, nesse texto, ele faz uma relação que eu achei muito interessante. Ele relaciona diretamente guerra e política. A frase você já conhece, é uma frase clássica. A guerra nada mais é que a continuação da política por outros meios. A guerra nada mais é que a continuação da política por outros meios. O que ele está querendo dizer é que, na verdade, guerra e política sempre estiveram juntas. A política democrática é a melhor forma de evitar a guerra. Mas a política também é uma guerra. Então não adianta a gente pensar as 2 coisas como antagônicas. Na verdade, elas estão ligadas. A melhor forma de não se fazer guerra é se fazer política. Por isso que a política também tem uma dimensão de guerra. E a gente vai ver isso agora, em especial, com relação ao marxismo. O marxismo é uma tradição de pensamento extremamente complexa, longa, que tem alguns pontos em comum. Os 2 principais fundadores do marxismo, vocês conhecem, é o Karl Marx e o Friedrich Engels. Depois que esses 2 indivíduos partiram, eles deixaram muitos herdeiros. Portanto, existe uma diversidade muito grande do que é marxismo. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas alguns pontos são comuns. Com relação à guerra, há uma coisa muito clara. Marx sempre leu e gostou do Clausewitz. Ele sugeriu, inclusive, que Engels também lesse. E sempre que tinha algum marxista, Marx dizia, leia da guerra, porque a política é guerra. Então, esse é um ponto importante. Michel Foucault, que é um marxista contemporâneo, já é a 4ª, 5ª ou 6ª geração marxista. Michel Foucault, ele tem uma frase que diz o seguinte, numa palestra que ele deu no Collège de France. Ele diz o seguinte, numa palestra titulada Em Defesa da Sociedade. Ele propôs a inversão da frase de Clausewitz, que ele diz assim, a política é a guerra continuada por outros meios. Então, para o marxista, está muito claro. Há 2 formas de fazer política. Pelas ideias e pelas armas. Uma forma não elimina a outra. Mas a forma mais eficiente, na atualidade, é por meio das ideias. Por que isso? Porque para Marx, a violência, ela é a parteira da história.
sem violência não há transformação, não há mudança. Essa aí tem uma frase famosa de Marx, que todo mundo conhece: a violência é parteira da história, em que ele diz que é preciso você usar a violência para que nasça uma nova sociedade. Por isso que toda a revolução é necessariamente violenta. Não existe uma revolução pacífica. Não, a revolução pacífica, não existe revolução pacífica. A revolução pressupõe a violência. Lenin, que é certamente o melhor continuador de Marx, tem uma frase ali do seguinte: a guerra não é apenas uma continuação da política, é o seu epítome. O que significa dizer isso? É a sua síntese, é o seu auge, é o seu fim. Então Lenin diz: a política, a guerra é o fim da política. O objetivo final de todo marxista é a revolução. E aí a gente tem um aspecto bem interessante. Quando Lenin leu muito esse texto da guerra, e quando ele vai organizar o seu pensamento, todo o pensamento leninista é militar. Vocês aqui, acho que só eu tive do outro lado da força, né? Eu tive formação marxista, eu fui militante marxista. E quando a gente entra num partido marxista, e eu fui militante do PT, isso é um aspecto importante. Quando você entra num partido de esquerda, você tem curso de formação política, que é curso de formação militar. Porque os termos que você usa é tática, estratégia, camarada, movimento, ação. São todos termos retirados da área militar. E a forma de você pensar política é uma forma militarizada. Todos os partidos leninistas, isso é muito forte. A própria ideia de hierarquia. O partido marxista é um partido hierarquizado, em que quem está na base não sabe o que está acontecendo lá em cima. Isso é muito importante, porque às vezes o militante ou o simpatizante, que isso é uma diferença. O PT, ele não tem tanto militante, ele tem mais simpatizante. Quanto mais simpatizante ele tiver, melhor. Aquele cara que diz assim: eu não sou filiado, mas ele faz a política no dia a dia. Esse cara, ele não precisa saber, e ele não deve saber o que está acontecendo em cima da cúpula. Isso é uma discussão só dos oficiais do partido, só do comitê central, dos dirigentes do partido. E os dirigentes do partido é uma hierarquia. Nos partidos leninistas clássicos tem um conceito chamado centralismo democrático, em que você decide tudo e depois decidiu, aquela ordem tem que ser cumprida sem vacilar. Até alguns ironistas dizendo que é centralismo democrático, porque é centralismo porque todo mundo faz, é centralismo porque um só decide, e é democrático porque todo mundo faz. Mas de qualquer forma, toda a linguagem leninista é militar. Toda ela é pensada para a guerra. No entanto, essa questão da relação entre a política e a guerra, ela vai ter uma mudança. Uma mudança, você diz assim, um deslocamento do eixo aqui com Antônio Gramsci, que é um autor que a gente vai falar bastante dele aqui. Gramsci é o primeiro a falar abertamente de guerra cultural. Para vocês não pensarem que eu estou citando fontes conservadoras, a base dessa pesquisa foi o Dicionário do Pensamento Marxista, uma obra da Zaha Editora, que é uma editora de esquerda, organizada por um autor chamado Tom Baltimore, sociólogo inglês, e lá diz o seguinte: o conceito de cultura, ele não era um conceito tão importante na primeira geração de marxistas. Por exemplo, Marx, ele não teve textos Marx discutindo cultura. Por quê? Porque no pensamento marxista, a cultura está no que a gente chama de superestrutura. Então há uma dualidade de pensamento, que você tem a estrutura e a superestrutura. A estrutura do marxismo é a economia. Para Marx, tudo se origina na questão econômica. E a superestrutura fica o direito, a religião e a cultura. Uma das dúvidas que Marx tinha, inclusive ele não responde, então ele faz a seguinte questão: por que as pessoas continuavam lendo, por exemplo, Homero, se as bases materiais daquela cultura já tinham desaparecido? Como Marx não acreditava que existia uma natureza humana, essa era uma questão que angustiava Marx.
Ele não conseguia responder porque as pessoas continuavam lendo Homero, lendo Shakespeare, quando a cultura totalmente material já tinha desaparecido, e mesmo assim as pessoas continuavam lendo esses autores. Lenin tinha uma relação com a cultura da seguinte forma: Lenin achava que tinha que destruir a cultura burguesa para gerar uma nova cultura, mas ele não sabia como fazer isso. Tem até uma frase bem interessante que Lenin, você sabe que ele viajou a Europa toda, né? Então, uma outra questão interessante: os marxistas sempre tiveram possibilidade de ter acesso à cultura. E Lenin, numa das frases, o cara mostrou para Lenin as obras de arte do Louvre, e ele dizia: isso é a cultura deles, no sentido de que seria necessário produzir uma cultura socialista. Mas ele não sabia muito bem como fazer isso. De forma que a primeira e a segunda geração de marxistas não tinham uma preocupação com a cultura. Quando Lenin fala de cultura, ele está falando muito mais de cultura no sentido antropológico, ou seja, modo de vida. Esse é um aspecto importante, que Gramsci vai absorver na obra dele. Modo de vida, cultura aqui, como um modo de vida, como um ethos, como uma forma de comportamento e de valor. O que vai acontecer? Você sabe que no modelo leninista o partido controla tudo. Então o partido passa a controlar todas as produções culturais. Inclusive proíbe a igreja, expulsa os outros intelectuais que eram divergentes do marxismo. E essa noção de um Estado totalitário, de um Estado que controlasse toda a cultura, vai ser muito forte para influenciar o Gramsci. E aí o que vai acontecer? Já no início dos anos 30, portanto, muito tempo, isso é importante. Qual é a primeira vez que se fala de marxismo cultural ou marxismo ocidental? Em 1930. Observe que esse projeto ele só vai se efetivar no Ocidente nos anos 60. Então demorou 30 anos para chocar isso de ovo. Durante 30 anos a esquerda discutiu, remoeu, discutiu internamente, externamente, até conseguir efetivar esse modelo de marxismo. 30 anos. Então nós estamos no Brasil começando a pensar, a esboçar uma reação. Isso é uma coisa para a gente pensar. A esquerda tem uma noção de longo prazo, porque ela trabalha com tática e estratégia. Tática é o que você faz no momento, estratégia é uma coisa, inclusive para acontecer depois que você não esteja mais aqui. Por isso que alguns autores dizem que o marxismo é uma religião laica, porque ele tem uma escatologia, ele tem uma esperança escatológica. Mesmo que o indivíduo morra, a revolução triunfará. Então a revolução dá o sentido da vida. Isso é importante para a gente compreender. Que você não muda uma sociedade no estalar de dedos. Não é só uma questão de você querer mudar. É preciso você compreender que isso é um processo que exige maturação e tempo. Então, em 1930, Karl Koch, ele vai escrever um livrinho, vai escrever um texto que pela primeira vez aparece a expressão marxismo ocidental. O que seria esse marxismo ocidental? Seria um marxismo fruto do pensamento de autores que não estavam na Rússia. Essencialmente é isso. Não estão na Rússia e não estão na América Latina. Estão na Europa Ocidental, na Europa Central. E esses marxistas vão pensar especialmente a dimensão da cultura. Não apenas a dimensão da economia, como também a dimensão da cultura. E por que isso? Porque já estava ficando claro que economicamente o marxismo era inviável. Essa é uma questão muito clara. Desde o primeiro momento que o marxismo começou a dar trabalho. Foi preciso que Lenin fizesse a chamada NEP, a nova política econômica, exatamente porque as experiências não tinham dado certo. Então os marxistas começam a pensar que, já que não é possível você triunfar do ponto de vista econômico, nós precisaremos triunfar do ponto de vista cultural. Uma outra questão muito importante é que, na Rússia, havia uma relação histórica entre a igreja e o Estado, chamada de cesaropapismo. Nessa relação, a igreja sempre foi submissa ao Estado, seja de que grupo fosse. Então foi muito mais fácil para Lenin, para o Partido Comunista, destruir a igreja ortodoxa. Isso não significa que não tenha tido padres fiéis ortodoxos que tenham dado a sua vida pelo cristianismo, mas foi muito mais fácil controlar a igreja russa, como é fácil controlar ela até hoje. Muito mais fácil. No Ocidente não.
No Ocidente, a relação entre Estado e Igreja sempre foi mais complexa, tanto no catolicismo como no protestantismo. Então, esses autores perceberam que, primeiro, não era possível fazer uma revolução de fato sem você entrar em contato direto com o cristianismo. Porque o cristianismo era, digamos assim, a força cultural que tinha moldado a Europa. Então, era preciso discutir bem a cultura e discutir bem a questão da religião. E o marxismo tradicional não faz essa discussão. Porque o marxismo, ele tinha claro que a religião iria morrer. Ou morreria de morte matada, ou morreria de morte morrida. De morte morrida é a visão positivista. A ciência vai avançar e as pessoas vão deixar de ser religiosas. A visão, por exemplo, do behaviorismo também. De morte matada, não precisa entrar em detalhes, né? É a própria proibição, a imposição do ateísmo. Então é essa visão que tinham os primeiros marxistas. E isso vai mudar com o chamado marxismo ocidental. Quem são os fundadores do marxismo ocidental? São dois: Antônio Gramsci e George Lukács. O George Lukács, ele é bastante interessante, certo? E aí tem até uma frase que eu coloquei aqui. Se foi Lukács quem produziu a munição e a estratégia, foi Gramsci que providenciou o exército e as táticas para a destruição da cultura ocidental. Gramsci foi o marxista que mais chamou a atenção para a dimensão cultural da política na Revolução Socialista. Então vamos começar com Lukács. Quem é George Lukács? George Lukács é esse rapaz que está aqui. Ele é de família rica. Isso é uma outra coisa interessante, né? A maioria dos marxistas são de família rica. Marx também era esse caso. Além de ser de família rica, Marx só pôde escrever o que ele escreveu porque Engels financiou, o pai de Engels financiou. Isso aí é uma frase: por trás de todo grande revolucionário há sempre um pai capitalista. O que vai acontecer aqui? O George Lukács é um filósofo de grande cultura, ou seja, diferente de Engels, por exemplo, Lukács, ele estudou bastante, ele conhecia muito, conhecia a obra de Hegel, conhecia bastante a obra de Kant, conhecia muito literatura, mas muito literatura, é um grande crítico literário. E essa mente do mal, essa é uma coisa interessante, esta mente do mal decidiu direcionar todo o seu estudo para uma única fonte: a destruição da civilização ocidental. Lukács, ele desenvolve um conceito que eu não vou poder expor aqui, que é o conceito de reificação. O conceito chamado fetichismo da mercadoria, que é um conceito marxista, que diz que é um conceito interessante, inclusive. É um conceito interessante, que diz que na medida em que você passa a entrar na cidade de mercado e tudo se torna mercadoria, no fundo você mesmo passa a ser uma mercadoria. Você passa a comprar as coisas. Tem uma definição bem interessante, diz assim: você passaria a comprar o que não precisa, para gastar o que não tem, para ser o que não é. Isso seria a base desse princípio. Então, Lukács faz, digamos, esse diagnóstico e ele diz assim: de quem é a culpa? De todo o mal da humanidade. É do capitalismo. Então, o que ele tem que fazer como intelectual? Ele tem que arranjar uma forma de destruir essa sociedade. Só que ele percebe que não adianta fazer uma revolução. Se fizesse uma revolução, não mudaria a mente das pessoas. Era preciso destruir a cultura. Mudar e destruir é o termo clássico, a cultura. Destruindo a cultura é muito mais fácil você fazer a revolução. Então esse é um aspecto. Quanto menos cultura tiver um povo, quanto menos apego às suas tradições, quanto mais alienado for um povo, melhor é para o marxismo. Isso é muito importante. O marxismo necessita da ignorância das pessoas. Ele necessita disso, porque isso é fácil para ele conseguir colocar alguma coisa no lugar, porque não há vácuo na política, não há vácuo na cultura. Se está um vazio, eu vou preencher esse vazio com alguma coisa. E aí, o que é que vai acontecer? O Antônio... Aí tem uma frase bem interessante, né, do Olavo de Carvalho, mas eu não vou ler agora não. O Antônio Gramsci, ele vai fazer o quê? Ele vai viver com inveja de duas grandes instituições: inveja da Igreja Católica e inveja do fascismo. Porque para ele essas duas instituições, o fascismo e a Igreja Católica, tinham conseguido o que o Partido Comunista Italiano não tinha conseguido, que era o controle das massas. Isso é interessante.
Então ele decide estudar por que isso aconteceu. Eu coloquei alguns tópicos aqui para a gente pensar sobre Gramsci. Primeira coisa, Gramsci, ele vai ler um livro chamado O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Não sei se alguém aqui já leu. É um manual de como ser um político de sucesso e mau caráter. Então, Gramsci vai ler esse texto e vai chegar à seguinte conclusão. Você sabe quem é o príncipe verdadeiro? É o Partido Comunista. Se o Partido Comunista quiser chegar ao poder, ele precisa utilizar as mesmas estratégias que Maquiavel determinou. Porque os fins justificam os meios. Se o fim é a transformação do homem num homem melhor, então eu posso mentir, eu posso enganar, porque o fim é justo. O meio, pouco importa. Mas outra coisa, eu preciso, na verdade, o Partido Comunista precisaria aprender a fingir. Uma das grandes brigas de Gramsci com os comunistas italianos era o que os comunistas italianos, eles sempre diziam que odiavam a igreja, que odiavam a cultura, que odiavam a sociedade. Não, desse jeito você não vai conseguir a atenção dos camponeses, das pessoas pobres. Você precisa fingir que você tem alguma admiração pela igreja. E, de preferência, se aproximar dos setores da igreja e tentar cooptá-los para a causa socialista. Isso é a base, depois vai ser a base do que a gente chama de teologia da libertação. Porque você precisa se infiltrar, conquistar para dividir. Isso é o lema do Gramsci. Outro conceito importante do Gramsci é que ele vai dizer: existem dois tipos de guerra. A guerra de movimento e a guerra de posição. O Partido Socialista, o Partido Comunista, tem que ser bom nas duas, mas tem que ser melhor na guerra de posição. O que é a guerra de movimento? Guerra de movimento é aquela guerra em que você tem um confronto direto com o inimigo. Como é que acontece isso? Por exemplo, quando você tem o MST invadindo uma propriedade, não é? Você tem, por exemplo, um grupo de esquerda assaltando um banco, como você teve nos anos 80. Como você teve, por exemplo, sequestrando, como você tem na Venezuela. Isso é guerra de movimento. Só que isso é importante, mas isso não define quem vai vencer. O que define é a guerra de posição. E o que é a guerra de posição? A guerra de posição é você conseguir mudar toda a cultura do seu adversário e conseguir fazer pensar como você. Para alcançar uma coisa que Gramsci chama, um conceito que Gramsci pegou do Lenin, de hegemonia. Hegemonia é quando você tem o outro que vai guiar todos esses movimentos para a revolução. Então, essa é a lógica do Gramsci. Só que o partido, para isso, ele precisa ter seus intelectuais. Ele precisa formar pessoas capazes de defender seus interesses. São chamados intelectuais orgânicos. Então, por exemplo, quando tiver... Vou dar um exemplo claro para entender isso. Porque eu fui do curso de Ciências Sociais, então isso aí foi o meu dia a dia, né? Inclusive, os que estão hoje como intelectuais orgânicos foram meus colegas de turma. Emílio Sater, mas eu vou dar um exemplo bem claro. Primeiro, você consegue uma empresa que faça uma pesquisa estranha. Uma pesquisa estranha. Agora, recentemente. Uma pesquisa muito estranha. Coloca umas perguntas que você não entende que estão lá. E depois você faz com que essa pesquisa imediatamente circule nos meios de comunicação. Aí você vai chamar alguns intelectuais, técnicos, cientistas políticos, para comentar o resultado da pesquisa. Quando você faz isso, digamos, o inimigo ou o adversário, ele fica condicionado a dizer se concorda ou não concorda com os resultados. Mas ao entrar nesse jogo, ele já perdeu. Porque a pesquisa já foi feita para tomá-lo, cercá-lo. Por exemplo, a chamada linguagem politicamente correta, ela tem esse sentido. Quando você assume, você já perde o discurso, automaticamente. Porque a linguagem é feita para neutralizar o inimigo. Gramsci tinha outra coisa interessante.
Você tem que ter, por exemplo, os teólogos do partido, Frei Beto. Você tem que ter, tudo tem que ter um filósofo do partido, Valeriana Chauí, fisioterapeuta do partido, médico do partido, bicheiro do partido, traficante do partido. Tudo tem que ter, o partido tem que estar em todos os lugares. E não precisa ser filiado, basta ser simpatizante, basta ele fazer, porque o socialismo é visto como uma força, como uma entidade que está pairando o Geist de Hegel. O que o partido vai fazer é organizar esses movimentos e conduzir a direção. Por isso que o partido não erra. Estão vendo isso agora. Uma parte da esquerda tem dificuldade de admitir que alguém errou. Porque se o partido erra, Deus falhou. Se Deus falhou, Deus não é Deus. Então tem que manter a crença até o fim. Gramsci tinha muita inveja da Igreja Católica. Muita inveja. Se vocês terem uma ideia, uma coisa bem interessante, Gramsci mandou os filhos estudarem na Rússia. E ele tem uma carta que ele troca com a sobrinha dele, Tatiana, e perguntando como está o filho deles. Não, ele está bem, está adolescente. Não, quantos anos esse menino tem? Ele está com 8 anos. Ele disse assim, estou com uma preocupação agora. Qual foi? Esse menino não vai ter crisma, não? Esse menino não vai ter primeira comunhão, não? Aí eu não entendi, mas você não é ateu? Não, claro que eu sou. Mas veja só, é importante que tenha um ritual aos 8 anos de idade, que a criança assuma a sua crença. E é importante que tenha outro ritual aos 12, 13 anos, que ela reforce a sua crença. Por que isso? Porque nós sabemos que a psicologia trabalha isso. Você vai lá ver o desenvolvimento da criança, com 8 anos a criança começa a incutir os valores. Com 12, 13, até os 16 anos, é o processo da adolescência. Stuart Hall estuda isso. Depois ela nega. Então você tem que controlar os momentos. Ele diz assim, eu vou propor ao Partido Comunista que ele crie uma espécie de crisma comunista. Porque precisa controlar as mentes e os corações. Gramsci sabia que não podia governar sozinho no Ocidente. E ele precisava, portanto, criar o que ele chama de bloco histórico. E aí é uma coisa bem interessante. Vocês vejam que, na verdade, a gente teve uma eleição em que só foi possível porque houve uma aliança de um líder socialista com um empresário. Só foi possível o governo do PT porque teve o apoio dos bancos, de vários banqueiros. Isso é o bloco histórico. Não é que você não vai querer o apoio para a sociedade, você vai querer, mas quem vai dar a direção será o Partido Socialista. Então isso é um conceito importante, porque muita gente diz assim, não, nós queremos, você vai ouvir muitas que dizem, nós queremos um governo só de esquerda. Não, o governo pode ter empresário, deve ter empresário, mas quem vai dar a direção vai ser o marxismo. Outra coisa importante é que não tomem quartéis, tomem escolas e universidades, não ataquem blindados, ataquem ideias. Então a gente sabe muito bem o que aconteceu no Brasil. Você teve uma intervenção militar feita para impedir uma provável e uma iminente revolução socialista, que ao mesmo tempo deu espaço para que os socialistas tomassem as universidades, tomassem a cultura e hegemonizassem o país. De forma que quando terminou o processo, para a esquerda foi até melhor esse processo. Porque ela saiu mais forte, ela saiu como vítima, ela saiu fortalecida. O marxismo é muito diverso. Então aqui você tem, por exemplo, olha, um pouco do desenvolvimento do marxismo. Karl Marx. Depois você vai ter aqui embaixo Eduard Bernstein e Karl Kautsky. Esses dois autores já reviram o marxismo na primeira geração, na Alemanha. O Eduard Bernstein tem uma frase que eu queria chamar a atenção. Diz assim: o movimento é tudo, o fim não é nada. O movimento é tudo, o fim não é nada. O que quer dizer isso? O importante não é o comunismo, o importante é efetivar o socialismo. E para isso, o Partido Comunista pode sofrer muitas mudanças, pode mudar de nome, pode mudar de tática. O importante não é
E isso, o importante é que o movimento continue. O Eduardo Bernstein, você não sabe quem é o fundador da social-democracia. Então, se a gente quiser pensar quem representa o Eduardo Bernstein no Brasil, Karl Kautsky, primeiro marxista, pode pensar diretamente no PSDB. A base teórica e ideológica do PSDB é Eduardo Bernstein e Karl Kautsky, em outra instância. Como foi que o PSDB surgiu? Num seminário na USP chamado Seminário O Capital. Quem era o diretor desse seminário? Florestan Fernandes. Desse seminário surgiram 2 partidos, o PSDB e o PT. Qual é a base comum? É o marxismo. Depois você vai ter Lenin, Trotsky e Stalin. Que você pode pensar, qual é a base do PSTU? O trotskismo. Qual é a base do PSOL? O leninismo. Qual é a base do PCdoB, por exemplo? Ou do Partido da Causa Operária? Stalinismo. Então você observa que PSOL, PT, PSTU são divergentes, não são? PSDB são, mas tem uma coisa em comum, o quê? A tradição marxista. Se você pensar aqui, Lukács, Horkheim, Adorno, Marcuse, Benjamin, isso aí tudo, especialmente Gramsci, é a base do PT. PT é o primeiro partido latino-americano gramsciano. Então aí você vai ter 3 versões do marxismo, mas com alguns aspectos comuns. Então, como é que se dá essa guerra cultural? Como é que isso funciona? Já falei aqui para vocês. Primeira coisa, a ocupação de espaço. Ocupação de espaço. Eu vou dar um exemplo da minha formação acadêmica, ou a minha deformação acadêmica. Você faz o curso de Ciências Sociais, o objetivo do curso é que você saia sociólogo, mas o que você vai sair mesmo é militante marxista. Não tem nenhum lugar dizendo isso, chamado currículo oculto. Isso está no próprio currículo. Vamos dar um exemplo para vocês perceberem. Quando a gente vai estudar teoria sociológica, a gente estuda assim. Primeiro ano, a gente estuda Durkheim e Weber. Segundo ano, a gente estuda Marx. Terceiro ano, a gente estuda marxismo contemporâneo. Olha, não tem como justificar isso do ponto de vista racional. Por quê? Marx, ele vem antes de Weber. Então deveria assim, você deveria ver Durkheim, se fosse cronologicamente, Durkheim, Marx e Weber. Mas se você fizer isso, você vai estar quebrando a lógica do programa. Porque a lógica do programa é tese, antítese, síntese. Quem é a síntese da humanidade? É Marx. Você vai passar todo o curso de Ciências Sociais discutindo qual é a versão marxista melhor. Eu fiz um curso de Teoria do Estado em que eu vi 4 autores marxistas. E eu tinha que optar qual dos marxistas era o melhor marxista. Isso é hegemonia. Acontece algo semelhante, por exemplo, na fisioterapia. Menos, né? Mas acontece. Mas certamente isso é a realidade da pedagogia. Na pedagogia você entra e você só vai ver marxista. Quem que você vai ver? Vygotsky. Se você não quiser Vygotsky, você pode ver Valon. Se não quiser Valon, você pode ver, vai aparecer outro socialista. Você pode escolher qual você quer. E se você não quiser nenhum desses? Não, eu entendo, são todos radicais. Vou lhe apresentar um autor muito moderado, cristão, Paulo Freire. Patrono da educação brasileira. Observe, isso é... Você não tem como resistir a isso, está lá dado. Se você questionar um negócio desse, você não é ET. Como é que um adolescente vai questionar os professores dele diante de um negócio desse, né? Então você só vai ver isso nas igrejas. Quem é igreja católica aqui deve conhecer como é que é o grito dos excluídos. A CNBB, por exemplo. Quem pariu? A CNBB. Quando eu era militante do PT, os meus encontros eram dentro das pastorais católicas.
Todas as vezes que eu ia para o interior, o meu ponto de encontro era as pastorais católicas. A base toda do PT no Estado é a Igreja Católica. Então essa questão de dizer assim, PJMP, por exemplo, essa questão de dizer, não, o PT tem uma influência na Igreja Católica, não. Tem influência não. Pariu. A Igreja Católica pariu o PT. Ela é a mãe do PT. E para entender como é que isso aconteceu, a gente tem que voltar às chamadas Juventudes Católicas, a JUC, a JAC e a JOC. A Juventude Universitária Católica, a JUC, ela foi infiltrada e destruída pelo marxismo. A JUC começou com um discurso bem interessante até, de justiça, doutrina social da igreja, que rapidamente, observe, os caras discutiram doutrina social da igreja e tinha uma pessoa lá, um militante, que era do Partido Comunista, que foi dominando os debates. Em pouco tempo a JUC abandonou toda a doutrina social da igreja e passou a defender, sabe o quê? O maoísmo. A primeira resolução da JUC foi expulsar dentro dela todo mundo que não quisesse ir para a luta armada. E expulsar os cristãos. Vai gerar a Ação Popular, a AP. O maior líder da AP, dos dois maiores líderes da AP um deles, vocês sabem, é o Betinho. Depois voltou para o Brasil e foi praticamente canonizado pela Igreja Católica Brasileira. Então a história da Igreja Católica Brasileira é uma história de infiltração. Na universidade foi assim. A JUC foi destruída pela guerra cultural. Por quê? Porque não estavam preparados para aquilo. No meio do debate, o cara foi conquistando, daqui a pouco os católicos viraram maoístas. Maoístas. Revolução Chinesa. Só um exemplozinho. As ONGs. Depois, Forças Armadas, que é uma coisa interessante. Hoje, nas Forças Armadas, você tem setores que são marxistas. Você vai ter, por exemplo, narcotráfico. Agora eu vou falar muito, não, porque está gravado. Mas basta lembrar o seguinte: qual foi o período do Brasil que cresceu mais o tráfico de drogas? Peguem qualquer dado e vejam qual foi a época do Brasil que mais cresceu o número de assassinatos e tráfico de drogas. Vocês acham que, por acaso, teria alguma relação com relação ao produtor desse negócio? De onde vem a cocaína que abastece o Rio de Janeiro? De onde vem a cocaína que abastece o PCC, que abastece o Comando Vermelho? Das Farc. Vem das Farc. O que são as Farc? Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O que são as Farc? São um dos partidos que fazem parte do Fórum de São Paulo. Então, pergunte a qualquer militante de esquerda qual é a posição dele sobre as drogas. Ele vai dizer: sou a favor da legalização. Por que seria contra? Pergunte qual é a posição dele com respeito às Forças Armadas. Eu queria menos violência das Forças Armadas. Mais paz, mais amor. Então isso não é uma coisa por acaso. O único filme no Brasil que quebrou a hegemonia da esquerda e por isso foi duramente criticado, o cara voltou atrás, foi Tropa de Elite 1. É o único filme que quebrou toda a história do cinema brasileiro. Porque todos os filmes brasileiros são pró-bandido. Pró-bandido. A vítima é o bandido. E o cruel é o Estado. Cruel é a sociedade. São cidadãos que não se sensibilizam e o Estado repressor. Todos os filmes. É nessa lógica, nessa narrativa. O único que quebrou isso foi Tropa de Elite 1. Já Tropa de Elite 2 não, já está na linha. O cara morrendo. Já está na elite, né? Direitos humanos, já entrou. Dizem que Tropa de Elite 3 vai ser pior ainda, que aí já voltou para o padrão. O que mais? Arte. Não precisa entrar em detalhe, né? Se você quiser ver o que é a força da esquerda na arte, vá no setor 2. Tudo é arte. Os caras se beijando. E FRN também. Depois, desinformação. Gramsci percebeu que precisava ter quem controla a informação, controla a cultura. Não precisa entrar em detalhes, né? Você pode pensar aí que todas as informações que a gente assiste
são retransmissões das mesmas agências. CNN, BBC. Pode mudar de canal que você vai ver que é a mesma coisa. Reuters. Só que diferente dos Estados Unidos, nós não temos aqui nem menos uma TV que seja mais ou menos... Não, todo mundo é a mesma narrativa. Então isso significa o quê? Quem controla os meios de comunicação controla uma parte grande da cultura. Você pode fazer o processo de dessensibilização. Você quer, por exemplo, que uma agenda social seja aprovada, você começa a passar ela várias vezes, nas novelas, nos filmes, chama os especialistas, bota um desenho animado, daqui a pouco todo mundo acha que aquilo ali é padrão civilizatório. Então a desinformação, instituto de pesquisa, então tudo isso, as próprias fontes que vão passando as mensagens para os jornalistas, são fontes programadas, né? Depois, propaganda, aí basta pensar o seguinte, a gente vai ver isso como é que se deu a questão do Duda Mendonça, que é um dos caras que, isso que eu estou dizendo, Duda conhece, viu? Ele conhece bastante, vai ver isso lá na frente. Depois, uma coisa que a esquerda faz muito é destruição de reputação. A esquerda não quer somente que você seja derrotado nas eleições, ela quer que você desapareça da vida pública. Acabar com a sua reputação, lhe destruir, é isso mesmo. Eu lembro de uma frase de Lula, que ele disse assim, claramente, o meu desejo é destruir o Partido Democrático, é que ele deixe de existir. Num país sério, isso teria dado o maior recuo. Você imagine se isso fosse o inverso. No Brasil, disse, não, foi uma força de expressão. Destruir reputação. Às vezes, inclusive, essa destruição de reputação não é suficiente. Você tem que realmente eliminar o indivíduo, mesmo que ele tenha sido do partido. O caso de Celso Daniel talvez seja o caso mais famoso, né? Que foi desaparecido com ele. E essa é uma prática antiga da esquerda, chamada justiciamento. Um membro da esquerda que em determinado momento ele começa a colocar a organização em perigo, ele pode ser simplesmente eliminado. E não tem problema, porque o bem maior é o bem do movimento. Então é que ele desapareça. Desde Olga Benário que isso é feito. Não é uma coisa tão estranha assim. Dois exemplos de uma guerra cultural bem sucedida. Primeiro exemplo. Quem venceu a guerra do Vietnã? Na maioria das versões são vietnamitas. Você vai ver, por exemplo, muita gente dizendo, os Estados Unidos levaram um pau dos vietnamitas, dos pobres, que não só com as baladeiras, cuspiam nos americanos que não tinham nada, que não tinham arma nenhuma, os coitados, a guerrilha. Foi a base, inclusive, para a luta de guerrilha. Qualquer pessoa que vai estudar isso vai perceber que isso é uma tolice. Os Estados Unidos não perderam uma única batalha dos Vietcongs. No entanto, e observe que isso é importante, Ho Chi Minh, que passou para a história como um Gandhi, um santo, deu uma declaração dizendo o seguinte: vocês vão vencer no campo de batalha, mas nós vamos vencer a guerra dentro da terra de vocês. Nós vamos ganhar nos Estados Unidos. E ganharam. Por que isso foi possível? Tem um filme chamado Nascido em 4 de Julho. Quando o cara volta da guerra, o soldado volta da guerra aleijado, pensando que vai ser visto como um herói, ele é recebido com vaia, cuspido. Assassino! Por quê? Porque a esquerda ganhou a cultura. Porque ela começou ganhando na imprensa. Os chamados correspondentes de imprensa, que eram simpatizantes da esquerda, começaram a passar imagens dos americanos matando os Vietcongs. A famosa foto da menininha correndo. Aquela foto que um americano está com a arma na cabeça do cara. Você imagina o que é você abrir a TV, a gente é normal, porque a gente vê isso todo dia. Mas você imagina o que era naquela época, no meio do jantar, depois de ter rezado para comer, você ligar a TV e ver o cara estourando a
cabeça de um. Depois, os campos universitários, dentro dos campos, as universidades. Faça amor, não faça guerra. John Lennon, Imagine no Heaven. Então, quem ganhou a guerra do Vietnã? Do ponto de vista militar, foram os americanos. E daí? Que eles perderam a cultura. Eles começaram ali a perder. Nunca mais recuperaram as universidades inteiramente. Até hoje, estão com esse problema. E no imaginário, começando agora, e no imaginário do mundo, eles perderam a guerra. Porque aí é desinformação e a propaganda. Quem fez segundo grau aqui deve ter visto isso. Algum professor marxista dizendo. Os livros de história dizem isso. Isso é mentira. Mas e daí? E daí que isso é mentira? Porque o importante é que os outros acreditem. Uma mentira que é repetida várias vezes, vira verdade. Depois, o maior exemplo de propaganda certamente foi Che Guevara. Você vê jovens homossexuais com uma camisa de Che Guevara. Orgulho de ser socialista. Rapaz, olha, se tinha uma pessoa homofóbica, chamava-se Che Guevara. Che Guevara fez uma brigada para caçar homossexuais de noite e prender. Para caçar. Como quem caça bicho. Guevara tinha a alegria de matar. Tem uma frase assim: eu tenho a alegria de matar. Eu sinto bem quando eu mato. Ele assinava os fuzilamentos sem nem olhar. Ele fazia questão de fuzilar para ele sentir. Tem um discurso de Guevara na ONU que ele diz assim: fuzilamos e vamos fuzilar. Este homem é o símbolo da paz, da justiça, da proteção às minorias. Fizeram um filme que é quase um santo, um soldado, um médico. Ele dá um tiro, você ficou ferido, deixa eu ajudar aqui. Isso é guerra cultural. Eu posso citar outros exemplos. Quem foi que realmente lutou contra a escravidão no Brasil? Quem foi que realmente arriscou a vida para acabar com a escravidão no Brasil? Foi Zumbi dos Palmares. O herói do povo negro. Que diabo foi Zumbi dos Palmares? Foi uma invenção da esquerda dos anos 20. Porque o zumbi histórico, nós sabemos muito pouco sobre ele. Mas certamente ele não era anti-escravista. Porque ele tinha escravo. Zumbi invadia as fazendas, não era para libertar os escravos, era para pegar escrava para ele. Mas ele é o herói, tem um dia para ele. E ai de quem for contra. Você é racista. Aí você pergunta, me diga uma coisa, e quem foi José Bonifácio? Quem? Quem foi José Bonifácio? Não sei. Quem foi? Você teve insistir nesse José Bonifácio? André Rebouças, quem? André quem? A guerra cultural começou com o marxismo? Não. Como a corrupção também não começou com o PT, né? Ela se agravou e se intensificou. Porque quando houve a República no Brasil, os positivistas fizeram a mesma coisa com a monarquia. Quer ver um exemplo? Que significa as cores da bandeira do Brasil. Eu aprendi que o ouro, olha que eu aprendi isso da minha professora, coitada, que não era nem positivista. Sabe nem que foi? Augusto Conte. O verde são as matas que temos que preservar. O azul é o céu. E o ouro foi o ouro que os portugueses roubaram. Quem aqui não ouviu essa história? Gente, isso é guerra cultural. Não foi nada disso. Foi para apagar o que ainda restava de Leopoldina. Foi para apagar as cores da família dela. Não tem para ficar nada.